Bom, pessoal, essa terceira videoaula, então, agora nós vamos detalhar, vamos fazer o processo já mais detalhado, prestando atenção então nas configurações disponíveis na importação de peças aqui e nas outras ferramentas do Nestmaster. Então, como a gente já sabe, a gente começa o processo aqui adicionando uma lista, criando uma lista de peças, né? Então eu continuo aqui na minha aba CAD, no diretório exemplos, e vou pegar aqui um item, né? Esse primeiro item aqui mesmo. Então, que opções que eu tenho aqui? O obrigatório, que seria a quantidade, vou pôr lá minhas 200 peças, né? O arquivo está em milímetro, poderia estar em polegada, mas no Brasil aqui é milímetro. Aqui, abrir tolerância de perfil em milímetro. Essa tolerância é um valor para ele juntar pontos abertos, para ele fazer uma junção na hora de importação. O recomendado aqui é 0,254. Deixa eu ver se eu aceito. 0,25, enfim. Aqui, ó, tá marcando para cortar todas as camadas. Se eu desmarcar, ele desabilita. Esse desenho aqui tem só uma camada, enfim. Mas se eu não quero cortar todas as camadas, eu posso vir aqui, ó, e mapear. Não o número de cores, mas aqui as camadas CAD que eu quero cortar. Eu vou marcar a camada Cut, né? Vou dar um OK aqui. Tá. Aqui. Opções, traçar antes. Traçar antes, no caso, ele faria o traçado antes de cortar. Não tem porquê, né? A gente vai estar importando, fazendo o arranjo e botando cortar. Então não é uma opção que a gente vai habilitar. Aqui, se eu quero inverter o sentido do corte, sequência de corte e o kerf, né? No caso, ele sempre vai cortar externo no sentido horário e as furações, enfim, as geometrias interiores no sentido anti-horário, né? Dessa forma ele deixa a escória e o chanfro para o lado do retalho, do material, né? E aqui embaixo eu tenho entidades lisas, no caso, se eu habilitar essa opção, eu não vou habilitar agora não, porque não é uma geometria aqui grande, não tem porquê, mas ele faz uma junção das polylines, das pequenas, vamos dizer assim, segmentos. Ele tenta alisar, deixar maiores segmentos para a máquina não ficar aqui demorando muito o corte, estourando o corte. Então vou deixar sem marcar essa opção. Eu vou pegar e vou arrastar aqui para baixo. Poderia dar 2 cliques também, aconteceria a mesma coisa, ele estaria alimentando a minha peça para baixo. Então aqui, ó, ele não aplicou a entrada de corte no interior. Por quê? Porque provavelmente eu fiz alguma configuração antes, a gente vai ver isso depois, e deixei os percursos interiores com estilo de percurso nenhum. Então ele não aplica nem arco e nem o linear, a entrada linear, que é essa aqui. Essa é a entrada linear, onde ela é aplicada em cantos vivos, né? E quando é na linha, quando é numa geometria aqui que não seja de canto vivo, ele vai aplicar o arco. Tá? Então eu vou editar essa peça aqui, clicando em percursos. O estilo dele aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai me deixar editar. Tem que clicar em cima. Ó. Cliquei, não estava clicando, então olha só. Tá? Esse especial eu vou marcar como arco. Vou dar um OK. Ó, então ele aplicou a entrada, né? Para mim aplicar a saída eu tenho que vir mais aqui para baixo, percurso de saída. Vou mudar o especial também para arco. Vou dar um OK. Ó. Então vou expandir aqui. Ó. Então agora ele aplicou a minha entrada de corte, ou tipo, dá para chamar de percurso ou de ataque, como preferir. Quando eu clicar aqui com a ferramenta de percurso, ele modifica a posição. Tá? Então olha só, vou manter aqui mesmo. Se eu clicar no contorno externo, ele também vai modificar esse ataque externo aqui. Então, como eu falei, ó, ele vai entrar no sentido horário, né, e vai sair aqui. E aqui ele vai entrar no sentido anti-horário, vai fazer o corte e vai sair aqui. Só que quando eu tenho um canto vivo, o ideal é a entrada de corte linear. Posso aplicar nesse canto aqui ou nesse aqui. Por quê? Porque ela marca menos, né? Essa entrada aqui ela vai morder um pouquinho, vai machucar um pouquinho a peça. E aqui na lateral, clicando aqui ainda, falando da entrada de corte, eu posso mudar a extensão, aumentar ou diminuir. Vou aumentar aqui para 15. O ideal aqui é 180 graus na entrada e 90 graus na saída. Tá?
Então 180 graus, só que por exemplo, não precisaria estar tão longe lá, então eu vou diminuir o 15 para 7 e vou deixar o 180 graus. Diminuiu demais, então vamos pôr aqui uns 12. Vamos supor que assim tá bom. Se eu quisesse deixar a saída como zero, também poderia, era só vir aqui, desmarcar o arco, colocar nenhum, ó, saída zero. Em alguns equipamentos a saída zero é indicada, mas geralmente dependendo do equipamento não. Então tem que ver aí com o processo de vocês. Eu vou marcar aqui arco, vou deixar a saída. Poderia estar aumentando o externo aqui também, ó, clicando aqui. Então agora olha só, essa entrada aqui é linear, tá? Não é arco. Extensão, posso pôr lá meus 15 aqui, vou deixar 12. E aqui pode ser 4 milímetros. Bom, já aplicou. Volto ao arranjo aqui da lista de peças. Vou continuar importando. Então agora eu vou selecionar aqui algumas peças e vou arrastar. Olha só. Só que aconteceu. Eu editei manual aqui a entrada. Então nas outras peças ele não está aplicando a entrada de corte nos interiores. Olha só. E é muito trabalhoso a gente fazer manualmente isso. Então a gente não vai fazer, a gente vai editar lá, vai alterar o software para ele fazer automaticamente isso. Então vou voltar ao agrupamento, primeiro eu vou apagar esse pessoal aqui que está sem as entradas. Vou remover, então aqui que eu removo peças da lista, então eu posso adicionar, remover, permanecer com a minha pecinha aqui. Vou voltar ao agrupamento, posso vir depois editar novamente essa lista que eu vou fazer. Então, e vou vir lá nas configurações, percursos interiores. Aqui ele está marcado para ele aplicar o estilo arco. Por algum motivo, a de entrada lateral está nenhum, percurso de saída lateral está nenhum. Vou habilitar para linear. Como que funciona aqui? Ó? Aqui é o seguinte. Nós estamos na tela percursos interiores, quer dizer, eu estou configurando entradas de corte só para as furações, os interiores das geometrias. Tá? Então eu tenho a entrada e a saída de canto, ou seja, o linear, né? Entrada de canto, olha só, tá arco, não pode ser arco, tem que ser linear, estava errado aqui. Eu devo ter mexido antes, né? Então aqui, ó, percurso de saída de canto, linear também. E aqui sim, o lateral que é o arco. Esse cara aqui é o arco. Então, vamos lá. Arco. Lateral quando eu não tenho canto vivo. É os arcos, tá? Então, vou dar um salvar. Provavelmente é isso que estava acontecendo, que ele não estava conseguindo aplicar o ataque linear dentro das geometrias circulares, dos diâmetros, né? Porque ele não tinha um canto vivo para aplicar. Provavelmente isso que aconteceu. Então eu vou salvar aqui e vou dar um OK. Vou voltar lá para a minha lista de peças, editar lista de peças, vou selecionar uma peça aqui que tenha, ó, ela tem furações, vou fazer o teste, vou arrastar para cá. Isso, é exatamente isso que aconteceu, olha só. Então aqui, se eu expandir a peça, está aqui as entradas de corte. Então, vou clicar numa delas aqui, só para ver essa configuração. Olha só, por que está tão pequeno essa entrada aqui? Porque está 90 graus na entrada. E como que tem que ser? Tem que ser 180. Então vou dar o OK. Ó, agora sim, ó, quanto mais próxima do centro a perfuração aqui em furações menores, melhor. Eu ainda poderia estar clicando nela e aumentando um pouquinho, embora que aqui tá bom, ó, 12 milímetros e 180 graus, tá bem aceitável essa entrada de corte aqui. Essa peça é maior, né, ela é uma peça grande. Então o que eu vou fazer? Não vou aplicar manualmente nos 4, eu vou voltar ao agrupamento, à minha lista de peças, vou excluir essa peça daqui. Tá? Vou fazer o que? Vou voltar ao agrupamento, vou lá nas configurações, plasma novamente, percursos interiores e vou fazer o que? No percurso de entrada lateral, eu vou mudar para 180 graus. 180. Tá? Então, o que vai acontecer? Agora ele vai aplicar automaticamente aquele 180, não vou perder tempo com isso. Vou fazer automático. Então, vocês já estão vendo como que, eu voltei para a minha lista de peças, como que eu edito os ataques de forma que ele aplique em todas as peças que eu importar. Então vou clicar de novo na peça base, agora eu vou arrastá-la para baixo. Então ó, já é visível aqui que ele aplicou
uma entrada de corte já com 180 graus. Vou clicar aqui, 12.7, 180 graus. Então, ok, agora ele vai fazer isso para todas as peças. Volto ao agrupamento. Agora eu vou continuar importando. Agora sim eu posso automatizar. Eu vou selecionar várias peças para ele fazer um arranjo. Vou arrastá-las para baixo. Tá? Então ele processou. E qual é o trabalho agora? Mudar a quantidade. Né? Eu vou olhar aqui. Tem peças muito grandes. Por exemplo, essa aqui não pode ser 200. Vou pôr umas 20. Senão vai dar um nest enorme. Aqui também vou pôr umas 10 peças. 10. Essa aqui pode ser mais. Pode ser umas 50. Então vamos lá, aqui pode manter os 200, aqui vou fazer umas 500 peças, porque é uma peça pequena que serve de aproveitamento. Aqui vou manter, aqui vou pôr umas 100 peças. 100, vamos lá, 50. Vamos editando. Essa é a parte mais lenta do processo, você pegar e dizer quantas peças você quer de cada item. Então o restante é muito rápido. Tá aqui. Seguir aqui minha edição. Tá. 200, tudo bem. Manter aqui, pode ser. Vamos lá, aqui, vou pôr umas 100 peças. Tá, ok. Essa aqui é muito grande, vou pôr 10. Aqui também pode ser umas 10. 50. Essa aqui a gente já deu uma quantidade para ela. Volto ao agrupamento. O que eu tenho aqui? Minha lista de peças alimentada agora, já com as quantidades que eu preciso, todas verdinhas disponíveis para encaixe. E a distância, aqui eu tenho as separações. Separação entre peças. Vamos supor que isso aqui fosse uma espessura, sei lá, 8 milímetros. Está muito grande essa distância de peça. Vou deixar aqui 6 milímetros de peça. Entre a perfuração e a próxima peça, aqui posso deixar uns 8 milímetros. E entre a borda da chapa e o encaixe, está muito grande, eu vou deixar 10 aqui. Tá, então eu posso controlar essa distância aqui para cada trabalho. Bom, vamos lá. Clicar aqui no Auto Nest, selecionar um tamanho, vou dizer que eu tenho aqui 3000 por 1500. Né? Muito simples, então agora é automatizar mesmo. E vou dar um OK. E o software vai iniciar o encaixe, então, sempre colocando as maiores primeiro, né? E as menores depois, e fazendo o preenchimento. Tá? Então, como que ele procede? Ele sempre faz assim, eu posso interferir manualmente nele. E o que determina a distância entre peças aí? Aquela distância que eu configurei aqui na lateral, e também a distância da perfuração à próxima peça. Então, dependendo da peça, se eu tiver uma perfuração mal posicionada, eu posso perder material. O que a gente faz nesse caso? A gente vai lá, edita a entrada de corte na peça, ou enfim, salva, e pede para o software encaixar novamente. Ele está concluindo a quantidade que eu programei. Concluiu, ele fez 27 chapas, olha o tempo que ele levou, segundos, para fazer 27 chapas. Né? Então, vamos navegar aqui. 27 nestings, né? Se tiver algum nesting que não ficou bom, a gente pode fazer interferência semi-automática, né? A interferência manual nesse nest. Então, vamos navegar aqui, vamos voltar lá para o início. Posso ir lá para o início direto, tá? Então, olha só. Eu vou proceder agora com a finalização da programação. Seria pressionar aqui o botão F7 ou sair da CNC. Olha só, ele vai me dar todos os agrupamentos que eu tenho aqui, os 27 agrupamentos. Eu tenho que estar com eles habilitados aqui para gerar o código e eu dou um nome, por exemplo, treinamento 2, e ele vai começar treinamento 201, 02 até treinamento 227. Tá? Saída. E aí ele começa a fazer o processamento. Gerando o meu código CNC aqui. Feito isso, qual é o próximo passo? Eu vou lá e vou gerar um relatório. Vou gerar um relatório, clicando aqui, para cada uma das chapas. Então esse relatório pode ir para produção. Ele demora um pouquinho porque são várias peças. E como eu já tinha mostrado ontem, então não vou detalhar muito o relatório, você pode olhar com calma no software de vocês aí. Mas ele dá algumas informações básicas aqui.
E quando, ó, vezes cortadas, quer dizer o quê? 11 vezes. Esse nesting 3 de 27, a chapa 3 de 27, ela vai ser repetida 11 vezes, né? Para fechar a quantidade lá de 200 peças, enfim, desses itens aqui. Então o software faz esse abatimento dessa forma. Uma forma de controlar é o operador pegar uma caneta, enfim, fazer uma marquinha aqui no trabalho ou atrás da folha, em cada chapa que ele cortar. Ou algumas empresas desenvolvem um carimbo ou fazem a impressão do nesting no outro lado, eles imprimem uma tabela onde o operador alimenta lá o que ele já cortou, o que ele não cortou, né? Isso é um controle interno aí, tá? Mas enfim, estava feito o nosso programa. Agora, a qualquer momento eu posso interferir, eu posso mudar quantidades aqui da minha lista de chapas, posso incluir novas peças, mudar as quantidades aqui. Por exemplo, eu não consigo criar um novo nesting porque eu não tenho nenhuma opção. Se eu vir aqui na minha lista de peças, editar, e alimentar ela aqui, ó, com uma peça paramétrica, poderia ser um DXF também, vou arrastar uma peça aqui, ó, eu mudo os valores, por exemplo, aqui, vou pôr 100, né, aqui, vamos pôr aqui 200, aqui vou manter o 31 para não perder muito tempo, vou estar editando esse raio aqui, ó, aí você vai editando todos os raios, né, então depende do, vou mudar o nome aqui para desenho, quantidade, 10 peças, eu dou meu OK aqui. Então ele já aplicou aqui o percurso, aquilo que eu estava falando, ó. Talvez nessa posição aqui a entrada de corte vai perder muito material, então eu vou posicionar ela aqui, ó. Eu também posso diminuir o tamanho dessa entrada de corte, eu venho aqui na edição avançada, cliquei nela, olha só, vou pôr 10 milímetros aqui, e vou pôr, esse é o linear, né? Vou pôr aqui 4 milímetros de saída, já diminuiu, ó. Então vou voltar lá ao arranjo, né? Volto aqui ao agrupamento, e vou navegar para a minha última chapa onde ela estava incompleta. Tá? Vou fazer o que? Vou apagar aqui com a ferramenta seta, deixa eu localizar aqui ela mesmo, essas peças menores, porque provavelmente a outra é maior. Ele está me dizendo aqui ó, que isso aqui vai limpar a sequência de corte do agrupamento, não tem problema, o software vai aplicar novamente isso. Então agora eu tenho esses 3 itens para encaixar. Vou pedir para ele fazer um auto-nest, não criar novos agrupamentos. Isso quer dizer o quê? Vou marcar essa opção. Ele não vai começar de uma chapa zerada, ele vai começar nessa chapa em branco aqui, que é a última chapa que eu tinha. Tá? Ele vai começar a fazer o arranjo aqui. Então olha só, encaixou primeiro aquela peça lá e concluiu. Pronto. Feito o meu programa, agora eu vou compilar. Eu só editei a última chapa do trabalho. Então se eu só editei essa última chapa, na hora que eu vou compilar o programa CNC aqui, eu não preciso marcar todas, o próprio software não marca, está desabilitado. Por quê? Porque ele já sabe que não precisa compilar esses outros programas que não sofreram alterações. Eu só vou marcar o último, né, o 227. E vou dar uma saída, ele vai dizer que já existe, eu vou pedir para ele substituir. Pronto, fecho, está compilado. Tá? Então, a gente olhou detalhadamente como importar uma peça, como modificar as entradas de corte dessa peça, tanto na peça, no item, quanto nas configurações do Nestmaster, para que venha a funcionar em todas as peças da mesma forma. Né? Então, recapitulando, quando eu quiser editar uma única peça, eu clico nela, venho na edição avançada e modifico o tamanho da entrada de corte, o estilo dele, clicando aqui, né? Modifico aqui. Quando eu quero modificar em todas as peças, eu volto ao agrupamento, eu venho aqui nesse ícone aqui, ó, configurações, tem várias configurações aqui que a gente vai ver daqui a pouco no nosso passo a passo, hein? Mas o que importa para nós agora seria as entradas de corte. Então clicando aqui ó, no processo plasma, na setinha aqui, ó, percursos interiores, e nós mudamos aqui, nós editamos o estilo e o tamanho deles, e o ângulo, no caso do lateral eu coloquei 180 graus, lembrando que para a entrada é 180, para a saída 90 graus, é o ideal. E eu poderia também estar trabalhando com os percursos exteriores. Aqui só vale para furações interiores. E aqui para os exteriores, para os externos das geometrias. Né? Mas enfim, essa videoaula aqui já está se estendendo. Vou salvar aqui. E na próxima videoaula a gente segue aí com novas funcionalidades do Nestmaster.